Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José Roberto, professor de Física, e fui convidado pela Sétima Direc para apresentar esse aulão. Desde já eu quero agradecer ao Rafael pela oportunidade que me deu de apresentar essa aula para vocês, a todos os alunos da Sétima Direc, e parabenizar cada aluno que está assistindo essa aula, porque mostra que realmente está interessado, que quer fazer uma boa prova do Enem e se planejar nos estudos. A prova do Enem será em janeiro. O calendário está apertado para vocês estudarem, mas ainda é possível. Você pode se organizar, revisar as partes mais importantes e garantir uma boa prova do Enem, tá bem? Então vamos com calma e a gente pode começar a nossa aula, porque o tempo está corrido. Oi pessoal, vamos começar agora a nossa aula. Eu vou tentar guiar vocês por essas perguntas aqui. O que você deve estudar? Como o conteúdo do Enem é muito grande e o conteúdo do ensino médio a gente vê ao longo de 3 anos, o que você deve revisar, o que você deve dar mais importância e como pode se organizar para ver todo esse conteúdo em pouco tempo assim. Daí, nesse tempo, é suficiente eu estudar todo esse material? Eu já adianto que os principais auxiliadores de vocês serão computador, celular, internet, material didático, livro didático, os cadernos que você tem no ensino médio também. Será muito importante para você revisar essas coisas. Primeiro, você tem que se organizar. Temos um tempo cronometrado em torno de 120 dias até o Enem. E a prova será dia 17 de janeiro, tá certo? A primeira prova e a segunda, dia 24. Nesse período de 120 dias aqui, é possível você organizar uma agenda semanal de revisão com os materiais essenciais, os conteúdos essenciais, para você fazer uma boa revisão e, consequentemente, ter uma boa prova. Você tem que ver, essencialmente, o que mais cai. Claro que você vai ver as questões que menos caem, mas depois que dominar a parte principal, tá certo? Fazer um cronograma para você ter uma rotina de estudo semanal. Qual é o tempo que eu tenho de estudo? Eu só posso estudar de tarde, de manhã, de noite? Então, você vai basear os seus estudos de acordo com esse cronograma. E escolher uma plataforma. Por que é importante escolher uma plataforma para seguir esse cronograma? Porque na internet existem muitos materiais, uma infinidade. Muitas vezes a gente fica perdido entre os vídeos do YouTube, sites da internet, blog, canais no Instagram e etc. Por isso que é importante que você siga um material completo, que tenha do começo ao fim, tá certo? Eu indico já 2 sites, o blog do Enem e o curso do Enem gratuito. Esses 2 sites disponibilizam o conteúdo completo de todas as disciplinas, até um cronograma para você estudar os conteúdos essenciais do Enem nesse tempo aqui, de 120 dias. Se eu não me engano, o cronograma é mensal desses sites, certo? E claro, acompanhe nossas videoaulas da Sétima Direc do Enem, que são professores bem capacitados que dão uma revisão detalhada sobre cada questão. Sem mais delongas, vamos começar a física. Como eu disse, temos que ver os conteúdos mais importantes, tá bem? Quais são os conteúdos mais importantes de física? O que mais cai? Esse gráfico aqui foi feito pelo professor Teles no canal do YouTube Chama o Físico. Ele separou as questões do Enem de 2009 até 2019. E daí percebeu que o que mais cai são essas questões aqui, ó. Assunto do primeiro ano: dinâmica, trabalho, hidrostática, cinemática. Segundo ano: óptica, termologia ondulatória. Terceiro ano: eletrodinâmica. Basicamente, essas coisas que mais caem no Enem. Claro que às vezes cai algumas questões dessas pequenininhas aqui, mas cai menos vezes, tá certo? Vamos começar agora para as questões. A gente vai fazer uma revisão hoje de cinemática, que é o primeiro assunto do ensino médio, tá certo? Veremos conceitos de cinemática escalar, vetorial e gráfica. Essa aula será feita com base nas questões. Eu irei expor uma questão e, a partir dela, revisar as fórmulas
para resolvê-lo, tá bem? E os conceitos para resolvê-lo. Sem mais delongas, começamos. Essa é a questão 72 do Enem de 2012. Diz respeito a: uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Já é um dado, viu? Para você anotar. E a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento é 60 km, a velocidade máxima é 120. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Vendo uma questão dessas, muito texto, né, claro, mas qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que você faz é separar os dados, ou seja, riscando. Rabisca o máximo possível, destaque, grifem as questões mais importantes, os pontos mais importantes, tá certo? Aqui eu grifei os pontos mais importantes por vocês: a máxima velocidade e o trajeto e máxima velocidade também. E o que eu quero é o tempo necessário, então eu tenho que encontrar o tempo. Separando os dados aqui, ó, temos que no trajeto 1, a distância, o deslocamento é 80 km e a velocidade é 80 km por hora. No 2, 70 km e a velocidade é 120 km por hora. Mas, da cinemática, temos que a velocidade média é dada pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Dessa forma, eu quero o intervalo de tempo. Tenho a velocidade e o deslocamento. O que é que eu faço? Jogo o intervalo de tempo para cá e desço a velocidade. O intervalo de tempo é dado pelo deslocamento dividido pela velocidade. Como é que fica agora para o trajeto 1 e para o trajeto 2? Só é substituir, ó. Eu quero o intervalo de tempo. Quem é o deslocamento 1? 80, né? Ó. E a velocidade 1 é 80 km. 80 por 80, 1 hora. Faço do mesmo jeito para o deslocamento 2, que dá 0,5 horas. Eu quero saber o trecho total, o tempo total. Então eu vou ter que somar esses dois intervalos de tempo, do trecho 1 e do trecho 2. Simplesmente isso. 1 hora mais 0,5 horas, que dá 1,5 horas, ou seja, 1 hora e meia. Essa resposta tem lá na questão da gente, que a gente viu, e a letra C, tá certo? Aí, ó, você vê esse cálculo todinho aqui. Nessa questão aqui foi relativamente fácil, se você for organizar, tá certo? Mas é importante que você aprenda a fazer isso na mão. Desiste da calculadora, viu? Não dá, não use de jeito nenhum. Só para conferir se sua resposta está certa. É até interessante você rever questões da tabuada mesmo. Decorar algumas partes da tabuada que você não se lembra. Porque isso vai tornar automatizado as suas respostas para esses cálculozinhos aqui pequenos. Tá bem? Bora para a próxima. Próxima questão é do Enem 2018. Já é mais recente. Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com a velocidade média de 6 km por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nestes dados, foram comparadas as distâncias de Alfa, de Beta e de Gama, percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama é: olha, nessa questão aqui você vai ter que calcular a distância percorrida. Antes eu queria o tempo, né? Agora eu quero a distância de cada equipe e comparar quem é maior que quem, tá certo? Vamos ver, a primeira coisa aqui, ó, a gente vê uma divergência. O tempo está em minutos, a velocidade está em quilômetros por hora. Então eu tenho que passar minutos para hora. Como é que eu faço isso? Eu sei que a distância percorrida é velocidade vezes o tempo, VT, tá certo? Para passar minutos para hora, só lembrar, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos.
Então eu vou pegar a quantidade de minutos e dividir por 60. Na primeira parte, como é que fica aqui? Ó? 90 minutos, 90 por 60, que dá 1,5 horas. Na segunda parte, também do mesmo jeito. Não apareceu aqui, mas é 1,5 horas também. E na terceira parte, 60 minutos, vai dar 1 hora, certo? A partir daqui, eu tenho o tempo e tenho a velocidade. Se eu jogar nessa forma, distância igual a velocidade vezes o tempo, que eu vou descobrir aqui qual seria a distância de cada um. Da primeira equipe, a equipe alfa, a velocidade foi 6 km por hora. Então 6 vezes o tempo, que é 1,5. 6 vezes 1,5, 9 km. Para a equipe beta do mesmo jeito. 5 vezes 1,5, 5 que é a velocidade, 7,5. E a equipe gama, 1 vezes 6,5, que é 6,5 km. Comparando isso aqui, a gente vê que a única alternativa correta é a velocidade de gama, a distância percorrida de gama é menor que a de beta, que é menor que a de alfa. Distância percorrida de gama menor que a de beta, que é menor que a de alfa. É a primeira alternativa, tá certo? Só lembrando, apenas essa fórmula aqui resolveu todo o problema. O que você tinha que fazer a mais era só converter as unidades, lembrando da tabela de conversão, tá certo? De cada uma. Vamos para a próxima. A próxima questão é sobre análise gráfica, tá certo? É uma questão que caiu no Enem 2012. Vamos vê-la agora. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento. Aqui o procedimento, até deixei em negrito para vocês verem. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante, por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical aqui, em função do tempo, eixo horizontal aqui, que representa o movimento desse trem? Essa daí é uma questão bem fácil. Quem estudou cinemática se lembra direitinho da parte gráfica de cinemática, resolveria isso daí em 2 tempos. A gente só batendo o olho nos gráficos ali. Mas eu vou trabalhar cada ponto dessa questão. Primeiro, temos aqui o destaque para o que a locomotiva faz. Qual é o percurso, tá certo? Primeiro, ela parte do repouso com aceleração constante. Vemos aqui os gráficos representativos de movimento com aceleração maior que zero, aceleração menor que zero, velocidade maior que zero e velocidade menor que zero. Aqui, ó, se a aceleração é positiva, quer dizer que ele está acelerando, está aumentando sua velocidade. O gráfico é uma parábola voltada para cima, com concavidade voltada para cima. Eu sempre tive dúvida do que era concavidade. A concavidade é a parte aberta, tá certo? Só isso. A concavidade é voltada para cima, aqui. Se a aceleração for negativa, a concavidade da parábola é voltada para baixo, tá certo? É como se fosse uma bacia para cima, virada para cima, é a aceleração positiva. Uma bacia virada para baixo, a aceleração negativa, tá certo? Só para vocês associarem. Agora, isso aqui é um movimento acelerado, tá bem? Se ele for acelerado com aceleração positiva, é esse gráfico aqui, uma curva para cima. E com aceleração negativa, uma curva para baixo. Se a aceleração for negativa, temos o que também? Quer dizer que a velocidade diminui, né? Ele está desacelerando, tá certo? Aqui embaixo vemos o gráfico do movimento uniforme com velocidade constante. Se a velocidade desse móvel for positiva, ele é uma reta inclinada para cima. Se a velocidade for negativa, ou seja, ele está voltando de ré, aí o gráfico é uma reta inclinada para baixo. Tá bem? Agora vamos analisar o trecho da locomotiva. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante, tá certo? Ele fala aceleração constante, ó. Então, constante, implicitamente já está dizendo que é positivo. Ele está acelerando o movimento. Se ele está acelerando, tem que ser uma curva
para cima. Qual desses gráficos começa com uma curva para cima? Esse daqui. O que mais? Esse daqui e esse daqui, né? Perdão. Já disse qual é a resposta correta, mas vamos lá. A gente pode descartar esse gráfico da letra E, desse jeito, porque ele começa com uma reta, a gente vê visualmente aqui. Então já não é a letra E. Depois, o que acontece? Mantém a velocidade constante por outro terço. A velocidade constante é porque ele acelera até chegar a uma velocidade. Depois mantém essa velocidade constante. Essa velocidade é positiva, tá bem? Então, dessa forma, é inclinada para cima. Quais são os gráficos que começam curvado para cima e depois inclinado para cima? Esse daqui, ó, no segundo trecho. Não é inclinado para cima, né? Podemos descartar. Letra A descartamos. E letra D descartamos também. Tá certo? Sobrou só letra C e letra B. Depois, o que acontece? Ele reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Olha, ele desacelera, tá vendo? Desacelerar quer dizer que ele está diminuindo a velocidade. Se ele está diminuindo a velocidade, a aceleração é negativa. Então, no final, o gráfico tem que ser uma concavidade para baixo, curvado para baixo. A gente vê que lá na letra B, ele está curvado para cima. Ele está acelerando aqui. Então, não pode ser a letra B, sobrando só a letra C. Tá certo? Essa é uma questão importante, porque você revisa os conceitos de gráfico de cinemática. E isso sempre cai no Enem, alguma coisinha aí. Você tem que analisar um gráfico da velocidade pelo tempo, da aceleração pelo tempo, da posição pelo tempo. Tá certo? Então, eu sugiro que vocês deem uma boa olhada nessa parte aqui, ó, a comparação dos gráficos. A gente vê mais de perto aqui, ó, a letra C. Ele começou curvado para cima, acelerando, manteve a velocidade constante e depois curvou para baixo, desacelerou. Próxima questão. A próxima questão, temos uma comparação de dois movimentos, tá certo? É uma questão do Enem 2012. Eu adaptei só para diminuir um pouco o enunciado sem prejudicar muita coisa. E assim dá para você visualizar direitinho. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. A campanha citada é só um trecho lá que dizia para ser consciente na direção do volante. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a zero. Aqui, ó, lado a lado. Quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória, ao se tornar vermelho, o movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico. É esse gráfico do lado, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, entre os instantes 10 e 20. Aqui, ó, a velocidade varia, um sobe e outro desce. E entre os instantes 30 e 40. Aqui, os dois descem. De acordo com o gráfico, quais os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo quadrado dos intervalos 1 e 12, respectivamente? Bem, a gente tem um gráfico com dois movimentos, tá certo? Ele quer saber do motorista imprudente. A primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o motorista imprudente. O que é que o motorista imprudente faz que a gente pode ver no gráfico? A gente vê aqui que o motorista B estava viajando, avistou o sinal amarelo, começou a frear. A velocidade diminuiu para 10. Aí andou mais um pouquinho, avistou o sinal vermelho, parou. Esse daqui é consciente ou imprudente? Esse daqui é consciente, né? O motorista B é o consciente, ele foi freando realmente, seguindo as normas de trânsito. Já o motorista A não, ele estava lá viajando devagarzinho até, a 10 metros por segundo. Aí viu o sinal amarelo, ele disse, rapaz, dá pra eu passar. Aí acelerou, pá. Quando chegou aqui, andou um pouquinho nessa velocidade ainda, aí avistou o sinal vermelho. Eita, não dá pra passar não. Aí freou de vez. Então o motorista A é o motorista imprudente, tá certo? Ele começa a frear apenas no sinal vermelho, apenas aqui, ó. Mas ele tava acelerando, tava querendo subir. Aí eu quero saber
qual é o módulo da aceleração, ó, taxa de variação da velocidade, ou seja, a aceleração. É o quanto a velocidade varia. Nesses dois trechos, ó, o trecho 1, quando ele avistou o sinal amarelo, e o trecho 2, quando ele avistou o sinal vermelho. A gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade dividida por intervalo de tempo. Ou seja, ele mede o quanto a velocidade variou nesse intervalo de tempo. Tá bem? Como é que fazemos isso? No trecho 1, a aceleração é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos a inicial desse trecho aqui, ó, do primeiro trecho. A velocidade final dele é o que? Do A? É 30 metros por segundo. E a inicial 10. Por isso que eu faço 30 menos 10, 20. E os tempos, 20, tempo final, menos o tempo inicial, que é 10. 20 menos 10, 10. 20 dividido por 10 dá 2 metros por segundo. Ele vai acelerando a 2 metros por segundo, assim que vê o sinal amarelo. Para o trecho 2, faço do mesmo jeito. Só que a aceleração, ó, é negativa. Por quê? Porque a velocidade final ele parou, é 0. 0 menos 30 que ele estava antes. Tá bem? Isso de aceleração negativa só quer dizer que ele está diminuindo a velocidade. E por isso, a nossa alternativa quer saber qual é o módulo. Qual é o módulo é sem o sinal. Aqui são as opções. Ó. No primeiro trecho é 2 metros por segundo. Temos aqui essas três alternativas. No segundo trecho é 3 metros por segundo quadrado. Temos só então a letra D. Por que não tem o sinal de menos aqui? Porque ele quer o valor em módulo, ou seja, desconsidera o sinal. A resposta certa é a letra D. Tá bem? Vamos para a próxima agora. Essa próxima questão é uma questão de considerável dificuldade, tá certo? A gente botou duas questões mais levezinhas, mais tranquilas. Agora vamos para uma questão do Enem 2019, do ano passado, esse Enem. E tem uma certa dificuldade porque envolve alguns conceitos a mais de matemática. Vejamos ela. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase da aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Essa fotografia aqui, ó, o avião voa baixo, tirando fotos do terreno. E ocorrem sobreposições, por quê? A determinada distância, ele repete tirando foto a mesma distância, de novo, tá bem? Aí, esses triângulos aqui, ó, mostram o tamanho da imagem. E eles se sobrepõem numa partezinha aqui pequena, fazendo essa parte aqui da foto ter a mesma imagem, a parte de cima com a parte de baixo da outra, tá certo? Isso que é sobreposição. Dizemos que essa sobreposição tem 20% do tamanho total desse triângulo. Dessa foto, perdão. Agora vamos à questão. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo 1000 metros e uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica é de 90 graus. Considere tangente de 45 graus igual a 1 e pergunta: com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Ou seja, quanto tempo se passa daqui para cá? Eu quero saber só isso, tá certo? Eu sei a velocidade. Quero saber o tempo. O que é que falta? A gente sabe que a velocidade é deslocamento dividido pelo tempo, tá certo? Se eu quero saber o tempo, eu passo o tempo para cá e desço a velocidade. O tempo é deslocamento dividido por velocidade. Mas eu não sei qual é o deslocamento. É esse que está a complicação, é aí que está a complicação. Aqui eu destaquei para vocês são os dados que você tem sempre que grifar nas questões, tá certo? Porque isso aqui é bem importante. Você não vai copiar isso um por um.
do lado da folha do Enem, organizando os dados direitinho. Demora muito tempo. E o tempo é corrido na prova. 3 minutos para cada questão. Isso leva a concluir que você tem que riscar. Circule os dados principais e partam para a resolução. Assim, outra coisa, como é que a gente encontra essa distância aqui, ó? Aí é que usa o recurso da trigonometria. Ele fala na tangente do ângulo. Tá bem? Vamos lá. A trigonometria diz que algumas relações trigonométricas do triângulo retângulo são essas. O seno do ângulo o seno desse ângulo alfa é o cateto oposto, ou seja, o que está oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. O cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está tocando o ângulo, dividido pela hipotenusa. Já a tangente do ângulo é o cateto oposto, ou seja, B, dividido pelo cateto adjacente, o A, tá certo? A gente vai usar essa tangente do ângulo para descobrir qual é o tamanho real dessa foto, dessa imagem, tá certo? Primeiro, a gente chama isso aqui, ó, esse tamanho todinho aqui, de 2x e divide isso em um triângulo retângulo. Como? Fazendo a divisão no meio aqui, ó. Isso aqui é 2x, então esse triângulo aqui retângulo, cortado aqui, vai ter esse lado como sendo x, tá certo? E é o que a gente quer encontrar, o x. O h a gente sabe qual é. O h, ele falou lá, é 1000 metros, é a altitude que o avião está. Se a tangente do ângulo é h, esse tamanho aqui, sobre x, aqui h sobre x, então x, ó, eu passo x para cá e desço a tangente de 45, igual a h, que é a altura, dividido pela tangente de 45. Ficaria 1000 metros dividido por 1, que é o valor da tangente de 45, que ele dá na questão. Então a distância x, daqui para cá, até a metade, é 1000 metros. Mas eu quero saber a distância total, né? Daqui para cá. E eu sei que a distância total é o dobro disso, 2x. Temos que então, esse tamanho total da imagem real é 2000 metros. Agora a gente precisa tirar 20% desse valor. Por quê? 20% é o que ele fala. É essa sobreposição entre as duas imagens consecutivas. Porque eu sabendo essa distância daqui, ó, até daqui até aqui, é a mesma que a distância da metade desse triângulo até a metade desse, ó, que é justamente a distância daqui até cá. Tá certo? Tirando esse 20%. Como é que eu tiro 20% desse valor? 20%, como o nome já diz, é o valor total, 2.000, menos 20% dele, que é 2.000 vezes 20%. Associa aí, por cento, a cada 100. Por isso que tem barra 100 no final. E quanto por cento? É 20. Então fica 2.000 vezes 20%. Tá certo? Isso vai dar 400, ó. 2.000 vezes 2.000 dividido por 100 dá 20. 20 vezes 20, 400. Aí 2.000 menos 400 daria 1.600. Essa é a distância total daqui para cá. Terminou? Achou a resposta? Não. Lembrando que eu quero saber o quê? O tempo de uma imagem para outra. Aí, mas eu já tenho o deslocamento e sei qual é a velocidade. Ficou fácil de encontrar o tempo. A velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo. Isso quer dizer que o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Isso nos dá 1.600 dividido por 50. Certo? Da onde veio esse 50? A questão mesmo dá. A questão diz que a velocidade do avião é 50 metros por segundo. E a resposta nesse caso é 32 segundos. Fechou a questão. Tem nas alternativas? Tem. 32 segundos aqui. Aí fechou. Perfeito. Certo? Essa é uma questão de um nível de dificuldade relativamente alto. Por quê?
exigiu que você soubesse trigonometria, exigiu que você soubesse porcentagem, tá bem? Então, é necessário você estudar cada ponto dessa questão mais detalhadamente e refazer em casa, revendo esses pontos aqui, ó, de trigonometria, e esse ponto aqui que a gente usa porcentagem para resolver ela. Tudo está no enunciado aqui. Tudo que a gente precisa utilizar. Sempre. Falou em tangente, vai ter que utilizar trigonometria e ângulo também, tá certo? E falou em percentual. Então, toda questão traz em si a semente da solução. Essas são as sementes que vocês buscam, tá certo? A próxima questão é do Enem 2013. Vamos lá. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava em uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Entenderam a questão? Ele estava voando no seu jato, daí olhou pela janela e viu que o que parecia uma mosca, um ponto preto. Aí ele pegou o ponto preto com a mão, assim, e percebeu que era um projétil, uma bala alemã. Como é que ele conseguiu pegar a bala com a mão sem a bala perfurar a mão dele ou acontecer um trágico acidente? Vejamos. Temos as alternativas aqui, ó, tá certo? Mas primeiro temos que analisar o movimento. Esse é uma questão de vetores e de movimento relativo, tá bem? Por quê? Vamos à situação geral. Estamos dentro de um ônibus, tá bem? Duas pessoas dentro do ônibus. Essa menina aqui olha para o cara no ônibus, ele não está se mexendo, não está se distanciando, nem se aproximando em relação a ela. Para ela, a velocidade dele é 0, tá certo? No entanto, para esse daqui que está fora do ônibus, ele vê esses dois viajando junto com o ônibus para cá, tá certo? Isso se dá por quê? Porque a velocidade desses dois aqui, ó, é a mesma que o ônibus em relação ao solo. E esse referencial aqui do homem, que está fora do ônibus, ele está no solo. Para ele, esses dois estão se movendo. Já para essa mulher que está dentro do ônibus, como está viajando na mesma velocidade que o cara, ele não se move. É isso que acontece com a bala aí. Vejamos. Perdão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Vamos ver a situação aqui no nosso ônibus. Imagine aí uma bola de boliche. Esse cara aqui está com a bola de boliche. Daí ele segura a bola de boliche na frente do ônibus com a mão. A bola de boliche está parada, né? Em relação ao cara. Aí quando o ônibus chega, bate na bola de boliche. O que acontece? É um trágico acidente. Por isso que essa questão aqui não está certa. Se isso realmente acontecesse, como o avião está se movendo em alta velocidade, ele bateria na bala e seria o mesmo acidente. Letra B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Essa daqui também não está certa. Mas por quê? Porque, ó, imagina aí, esses dois aqui estão em pé dentro do ônibus. Vamos botar em cima do ônibus, em pé aqui. Aí um fica parado, esse daqui é o projétil, e o outro corre em alta velocidade em direção a ele. Ele vai bater no outro, causando um impacto que gera um acidente. Tá certo? Dessa forma ele não conseguiria pegar o projétil. Por isso que essa questão B aqui também está incorreta. Ele não conseguiria pegar o projétil com a mão se o avião estivesse se movendo em uma velocidade superior à dele. Ele foi disparado para cima, com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. O avião francês passa e o projétil é disparado para cima. Isso não dá certo. Por quê? Primeiro,
A velocidade do projétil não é constante, porque tem a gravidade desacelerando. Então, vai diminuindo com o tempo, mesmo que seja disparado para cima. E segundo, quando ele for disparado para cima, ele está com velocidade vertical. Aí vem um avião em alta velocidade, passa. Aí bate nele e gera um acidente do mesmo jeito, tá certo? Por isso que essa questão está incorreta. Letra D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Agora aqui é uma questão interessante. O modo da velocidade dos dois tem o mesmo valor, mas o sentido é diferente. Ou seja, um está se movendo para cá e outro para cá. Veja como essa questão está incorreta. Se os dois se movem um contra o outro, acontece o acidente do mesmo jeito. Eles se batem e ocorre um trágico acidente. A gente vê isso, por exemplo, quando estamos viajando de carro. Aí, um outro carro segue a gente na mesma... lado a lado, em faixas lado a lado. Um carro segue a gente lado a lado. Se o carro ultrapassar a gente, estiver com a mesma velocidade com a gente, mas só que o sentido oposto, um está indo, outro está vindo, a gente vê que a velocidade do outro carro parece muito maior, não é? É tanto que colisões frontais ocorrem acidentes mais sérios. Já se os dois carros estiverem viajando no mesmo sentido, por exemplo, os dois estão indo para um lado a lado do outro, parece que um está parado em relação ao outro. Já perceberam isso? Quando eles estão viajando em vias paralelas, lado a lado, um com o outro, daria até para, não faça isso, para ir de um carro para o outro, sendo que eles estão bem paradinhos, bem encostados, tá vendo? Então, em relação ao outro, ele estaria parado. Mas nesse caso aqui é em sentido oposto, vem um para cá e outro para cá. Por isso que essa questão é incorreta, porque em sentido oposto a velocidade seria somada e ocorreria um acidente maior ainda, porque a velocidade aparente seria uma velocidade bem maior. Sobrou só a letra E. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. O que acontece aqui, ó, a velocidade é do mesmo valor e o sentido é o mesmo. É a coisa que a gente vê quando temos vias paralelas viajando dois carros lado a lado. Um acompanha o outro, de modo que a velocidade de um é igual à velocidade do outro. O sentido de um é igual ao sentido do outro. E assim, um parece parado em relação ao outro. Tá certo? É como a gente temos aqui, ó. Essa mulher está viajando para cá, junto com o ônibus. E o cara está viajando para cá também, junto com o ônibus. Mesmo sentido e mesma velocidade, que é a velocidade do ônibus. Daí dá a impressão que um está parado em relação ao outro. Tá certo? Essa questão aqui também aborda vetores. Você pode ver com o sentido de vetores. Vetores a gente vai ver mais detalhadamente em dinâmica, que a gente usa sempre tratamento vetorial. Tá certo? A resposta certa é a letra E. Bem, pessoal, isso é tudo, tá certo? Espero que tenha sanado algumas dúvidas e deixado vocês com uma pulga atrás da orelha um pouquinho. Essa é a intenção. E que vocês vão pesquisar realmente a resposta dessas questões. Tentem fazer em casa algumas, no papel mesmo, no lápis. Repita esse vídeo o quanto quiser, pause e tenha paciência consigo mesmo, tá certo? E com a organização e com as dicas desses sites, tem até outros sites também e perfis no Instagram que vocês podem pesquisar e tem uma riqueza de material muito grande. Seria muito importante que vocês fizessem isso. O essencial é o cronograma e tentar seguir ao máximo esse cronograma. O material tem na internet em todo lugar. Esses sites que eu disponibilizei para vocês tem a aula em texto e a aula em vídeo. Caso não carregue o vídeo, dá para ler o texto mesmo assim, de estar fazendo em casa as questões. Tem questões resolvidas, simuladas. Existe uma riqueza de material muito grande na internet, mas é necessário que vocês saibam organizar ela para não ficar perdida, tá certo? E por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.